Eu gostaria de, em primeiro lugar, destacar na obra de Kardec, porque eu vou partir dela, principalmente, ou quase que exclusivamente hoje, destacar onde que Kardec fala sobre o suicídio. Se eu for perguntar para vocês, vocês vão falar assim: tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Livro dos Espíritos, tem no Céu e Inferno. Então, são essas referências que eu começo aqui destacando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, Kardec tem um itemzinho lá que fala sobre o suicídio e a loucura. Nesse item, então, ele vai fazer uma série de considerações, como que o Espiritismo contribui para se evitar essas duas situações, tanto do suicídio quanto da loucura. No Livro dos Espíritos, na parte 4ª, que é a última parte, a gente vai ter no capítulo 1, 14 questões, da 943 até a 957, em que Kardec sabatina, faz uma série de perguntas, ou coloca o tema em forma de perguntas, e os espíritos superiores respondem às questões colocadas por Kardec. No Céu e Inferno, também há uma seção, que é o capítulo 5, de comunicações só de suicidas. Kardec coloca ali 9 casos. E aqui eu já queria destacar o seguinte: em Kardec, na obra de Kardec, no Céu e Inferno, por exemplo, esses 9 casos, se a gente for analisar data da morte, data da comunicação, a gente vai ver que desses 9 casos, há um mínimo de 8 dias e um máximo de 7 anos. Isso para romper um pouco essa generalização que se criou dentro do movimento espírita de só entender o suicídio pela ótica de Memórias do Suicida de Ivone Pereira. Então, esse livro, que é um livro também igualmente importante, que aborda algumas questões, alguns contextos, algumas situações que a maioria das pessoas generaliza. E Kardec vai mostrar aqui no Céu e Inferno que não é bem assim. Então, na época dele, os suicidas comunicavam pouco tempo depois. E, inclusive, Kardec fazia evocações. Ele via a notícia, ou alguém da reunião via a notícia do suicídio e fazia-se, então, a evocação daquele espírito, e, na maioria das vezes, o espírito vinha falar sobre a sua experiência, relatar como estava se sentindo. Bom, no Céu e Inferno, então, 9 casos, capítulo 5, os suicidas. Mas o que poucos sabem é que na Revista Espírita, ao longo de todos os anos em que ela foi publicada, Kardec vai incluir, além de alguns casos que ele repete e que ele colocou no livro Céu e Inferno, ele vai apresentar mais 13 casos de suicídio que não tem no livro Céu e Inferno, sendo que na Revista Espírita de julho de 1862, Kardec ainda vai produzir um texto no qual que ele intitula de Estatística dos Suicídios, no qual ele analisa um artigo publicado numa revista francesa com algumas estatísticas da época, e ele faz ali nesse artigo uma série de considerações. Julho de 1862, essa revista espírita. Então, ele destaca que o suicídio é visto nesse artigo, e também ele concorda, como um mal social. Ele fala da questão do contágio, por exemplo, que é quando há uma divulgação de um suicídio ou há um romance muito famoso. Todos lembram da questão de Goethe, no Sofrimento do Jovem Werther, que é um romance no qual o protagonista se mata por não conseguir ter o seu amor, a impossibilidade da correspondência do amor, então ele se mata. E após a publicação desse livro, vários jovens da idade do Werther se suicidaram da mesma maneira. Então, esse processo a gente dá um nome de contágio, ou de contaminação, ou de propagação. Ele analisa isso também. Naquela época já havia uma preocupação quanto a isso, e ele fala um pouquinho da questão da monomania nesse texto, do pensamento fixo, da ideia fixa, que acaba levando a pessoa a dar ideação a partir para o fato, para o comportamento, para o ato em si. Então, essas referências todas, elas são importantes para a gente fazer um aprofundamento, para a gente parar e refletir, até porque algumas coisas, e eu vou mostrar isso aqui, já que estamos refletindo sobre o tema na ótica do espiritismo, algumas coisas a gente, de fato, tem que rever hoje em dia, porque o contexto é diferente, porque a ciência já avançou muito no estudo dessa questão aí tão trágica, que é a do autoextermínio. Eu ia aí dentro, não. Então,
Eu gostaria de, como argumento, destacar aqui, em primeiro lugar, e aqui eu estou me baseando mais no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai, então, lembrar que o suicídio é uma solução aparente. Então, o indivíduo opta por pôr fim à sua vida biológica, achando com isso que ele vai se extinguir totalmente. Então, nesse sentido, a primeira coisa que é muito óbvia dentro da doutrina espírita e do ensino dos espíritos é que isso é uma solução aparente. Por que uma solução aparente? Porque na época de Kardec, em função dos fenômenos das mesas girantes, em função das várias evidências, materializações e outras fenomenologias, na época de Kardec era muito patente na Europa a evidência de que havia uma sobrevivência da alma. Então, o que morre é o corpo, a alma continua a viver. E não só isso, a alma continua a viver com as suas memórias preservadas, com os seus pensamentos e com as suas emoções. Se assim é, se isso de fato acontece, matar-se para fugir a uma dor, a um sofrimento, matar-se partindo de uma monoideia, qualquer que seja, achando que a morte é o fim de tudo, isso, na verdade, é um auto-engano, porque, de fato, a pessoa vai se ver ainda viva, mesmo que o corpo tenha morrido. Ele argumenta, então, que o suicídio é uma ideia contrária aos interesses da pessoa, que, sabendo disso, eu não vou morrer, não adianta eu matar meu corpo, eu vou continuar a viver. Se eu vou continuar vivendo com a minha memória, com a minha emoção, com o meu pensamento, aquele sofrimento do qual eu pretendo fugir, ou aquela situação que eu acho insuportável, eu vou carregá-la comigo, porque nós carregamos as coisas dentro de nós. A gente pode até fugir a uma vergonha social, por exemplo, dependendo da situação, que o indivíduo fuja. Era muito comum, alguns dos casos que Kardec coloca tanto no Céu e Inferno quanto na Revista Espírita, são de pessoas muito ricas que perdem tudo de uma hora para outra e não querem lidar com as consequências disso em termos sociais, porque têm vergonha, porque se sentem culpadas. Mas o sofrimento que elas têm interno vai permanecer, embora elas achem que não. Então, ele lembra isso, que o suicídio é uma ideia contrária aos interesses de qualquer pessoa, e que a reação comum nas comunicações dos suicidas, comum a todos os espíritos que se comunicaram, que manifestaram, é a decepção que para eles consiste a sobrevivência. Então, é a primeira reação que Kardec chama a nossa atenção, partindo dessas comunicações, é a decepção. Ué, não morri? E aí vem, inclusive, um estado de confusão mental, porque a pessoa acha que, como ela continua pensando e sentindo, ela acha erroneamente que ainda está viva no corpo. Ela está viva, mas sem corpo, porque o corpo ela foi morto por ela. Mas ela tem essa impressão. Então, Kardec faz essas considerações para lembrar que, nesse sentido, a doutrina espírita é um fator de proteção contra o suicídio. Porque, percebam, você já deve ter ouvido algum profissional da área da saúde fazendo palestra de suicídio dizer assim, porque ninguém nunca voltou para dizer o que tem do outro lado, porque nós não sabemos, porque ninguém voltou. Ora, nós que somos espíritas, ou quem quer que seja que acredite em mediunidade, a gente sabe que sim, as pessoas voltaram para contar o que aconteceu com elas no pós-morte, embora algumas pessoas não aceitem isso, porque a gente hoje não tem tantas evidências, falta a ciência bater o martelo nessa questão. Então, para a maioria ainda é uma possibilidade, para a maioria ainda é uma dúvida, a questão da imortalidade da alma. Para nós, então, que acreditamos, ou para aqueles que admitem a possibilidade de uma transcendência, de se continuar a viver além da morte, a doutrina espírita vai consistir num fator de proteção contra o suicídio. Por que isso? Porque, ao demonstrar que a alma é imortal, ao demonstrar que a gente viveu antes dessa vida e a gente vai continuar a viver depois dela, esse conhecimento vai nos ajudar a lidar com as dificuldades, os sofrimentos e as crises da nossa vida. Vai nos incutir calma e resignação diante dessas dores e diante desse sofrimento. Eu gosto de lembrar aquele título do livro do Leon Denis, O Espiritismo Resolve, ou apresenta soluções para o problema do ser, do destino e da dor. Conhecendo que somos espíritos imortais, sabendo que a nossa dor
tem uma origem e tem um para quê, em termos de evolução, de aprendizagem, de resgate, nós conseguimos construir em nós, então, o que Kardec chama de coragem moral. Hoje nós chamamos de resiliência. Na época, ele chamava de coragem moral. O que seria essa coragem moral, segundo Kardec? Seria a capacidade de nós, então, suportarmos a nossa carga de dores, de frustrações, de problemas, sabendo que tudo é passageiro. Porque imaginem a vida de vocês. O pessoal estava brincando aqui que não tem ninguém com menos de 50 anos nessa sala aqui de palestra, que seja. Que a gente considere 50 anos, 80 anos, 100 anos. Gente, o que é isso diante da imortalidade? O que é isso diante do tempo que nós temos para frente? O que é isso diante das experiências que nós tivemos para trás? Pense em qualquer problema, qualquer dificuldade que a gente possa temer muito. Eu tenho meus medos, vocês certamente também têm. Imaginem esse medo de vocês, desse problema, dessa situação, à luz da imortalidade da alma. Imaginem esse problema, a gente lembrando que vai passar e que nós continuaremos a viver e que quando a gente desdobra do corpo durante o sono, nós temos a nossa plenitude espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Eu já comentei aqui em outro momento e eu tenho um dos meus medos, tenho vários medos, né? Em relação a filhos, em relação a afetos, mas em relação a mim, a coisa que eu acho assim, pior que poderia me acontecer seria ficar tetraplégica. Mas vamos imaginar que eu ficasse qualquer tempo para frente que eu tivesse que vivenciar essa situação, se eu olhar essa situação sob a ótica do espírito imortal, torna-se suportável. Eu vou conseguir lidar com isso com calma e com resignação. Algo impensável se eu considerar apenas uma vida, e por isso Kardec fez ele lutou tanto contra a ideia do materialismo, porque principalmente nesses casos de dores muito extremas, muito profundas, de problemas crônicos de saúde, se não há nada além dessa vida, é muito fácil a pessoa encarar o suicídio como uma solução. Mas a gente vê que isso não existe, é uma falsa solução. Então, ele, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá a doutrina espírita como um fator de proteção, não usando, claro, esse termo, que isso é uma atualização, mas ele diz lá que nos protege tanto do suicídio, porque a gente sabe que aquele sofrimento, embora muitas vezes a gente não consiga entender por que a gente está passando por aquilo, a gente sabe que tem uma causa, pelo princípio da reencarnação, e sabe que aquilo vai ter um fim em algum momento, e nós continuaremos a viver depois disso. E uma proteção também contra a loucura, ou os transtornos mentais, atualizando aqui também essa expressão, porque muitas vezes os transtornos acontecem por sobrecarga de estresse. Quando a pessoa vê, a pessoa está num quadro ou de ansiedade ou de depressão, por causa do estresse que vai se acumulando e a pessoa não sabe como lidar com aquilo. Bem, outro argumento muito importante, que é a colaboração da doutrina espírita para nós entendermos a questão do suicídio, é a interferência de espíritos obsessores. Então, principalmente esquizofrênicos, pessoas que têm psicoses, que afirmam que ouvem vozes, mandando que elas se matem, ordenando que elas se suicidem, que é o caso daquele livro de Ivone Pereira, Dramas da Obsessão. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse livro, é um clássico, em que há uma família, é o caso do Leonel e a sua família, e dos judeus que os perseguem, e ela explica o porquê lá desse processo todo. Não tenho como apresentar toda a história aqui, mas fica aqui a dica para quem não leu, é muito bom, é uma leitura rápida, inclusive. E ela coloca nesse livro exatamente isso. Há um duplo suicídio na mesma família. E esses suicídios, os dois, foram por indução, por influência obsessiva. Essa contribuição que o Espiritismo destaca já foi feita também por alguns psiquiatras estadunidenses que trabalharam a questão do processo obsessivo e da mediunidade em seus consultórios, porque lá nos Estados Unidos eles têm um leque, uma abertura maior a certas práticas, que aqui a gente no Brasil não tem, tá? Então, isso é algo novo, porque imagina dizer para uma pessoa que fala assim, não, mas eu estou ouvindo vozes, e a gente poder dizer para ela, não em todos os casos, mas em alguns sim,
que de fato ela pode ter um inimigo do passado que tem interesse em que o sofrimento dela seja ampliado, que ela perca essa oportunidade dela evolutiva e que de fato esteja dizendo isso para ela. Eu imagino que a pessoa que viva isso, para a pessoa deve ser libertador. Então eu não estou louca, pode ser que alguém realmente esteja querendo me empurrar para esse ato. E aí faz-se todo um trabalho, como nós sabemos, de esclarecimento na reunião mediúnica desses espíritos que estão perseguindo as pessoas e tentando fazer com que elas se matem, com que elas deem cabo da própria vida. E essa é uma ideia importante. A outra que eu trago aqui para a nossa reflexão, e aqui eu trago no sentido de uma revisão, quem não concordar, vocês têm meu e-mail, vocês acho que tem meu telefone também, ou podem pedir, eu autorizo o pessoal da direção aí a passar meu telefone, se alguém não concordar, quiser depois discutir isso comigo num outro momento, com mais tempo, que a gente não vai ter aqui, então eu vou jogar a minha ideia para vocês, atualizando com o conhecimento da ciência, que foi o que Kardec pediu para a gente fazer, mas vocês são livres de não concordar com as minhas reflexões em torno desse assunto. Então, onde que eu acho que é necessário fazer uma revisão? E até eu vou pedir a vocês para nunca usarem essa questão que eu vou comentar aqui publicamente, vocês já vão ver por quê. Então, nos estudos que Kardec fez, ou os estudos que ele fez, são, por exemplo, anteriores à publicação do livro de Emily Durkheim sobre suicídio, na ótica da sociologia, um clássico dentro da sociologia, considerado, inclusive, a primeira pesquisa robusta dentro dessa ciência social. E Durkheim vai avaliar o suicídio, vai pesquisar o suicídio como um problema social e falar lá uma série de contribuições, que Kardec já tinha desencarnado. O grosso da obra de Kardec já tinha sido produzida, ele não chega a pegar essa obra de Durkheim. Nem a obra de Durkheim, nem todos os estudos que vieram posteriormente. Ele presenciou isso lá do outro lado, no plano espiritual, mas não encarnado. Então, o que esses estudos mostram para a gente hoje, desde o livro do Durkheim? Que o suicídio ele é multifatorial. Quando a gente fala multifatorial, significa dizer que as causas do suicídio são biológicas, psicológicas, sociológicas e ambientais. Então, ele é um fenômeno extremamente complexo, que não tem como a gente generalizar, não tem como a gente comparar um caso com outro, não tem como a gente imaginar que um determinado caso de ideação suicida vai ter o mesmo desfecho que o outro, porque os casos são totalmente singulares, porque nós, pessoas humanas, somos singulares, cada um com a sua história. Então, nesse sentido, a questão 943 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de onde nasce o desgosto da vida, eu tenho certeza que alguns já devem estar até lembrando aí de cor, porque a resposta dos espíritos é bem curtinha, são 3 palavras que eles colocam ali. Da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. E aí vejam o perigo da gente falar isso hoje em dia publicamente, ou a gente dar luz demais, colocar isso muito em evidência nas nossas reuniões públicas, porque aqui a gente vai concentrar tudo que hoje na área de saúde, em termos de prevenção ao suicídio, a gente diz para não fazer com a pessoa que está com ideação suicida. Porque acompanhem comigo o raciocínio. Se o desgosto da vida nasce da ociosidade, ou seja, a pessoa não tem o que fazer, fica pensando em se matar. Qual é a tendência da gente falar para a pessoa? Ah, não, você está assim porque você não tem o que fazer, vai procurar um tanque de roupa para lavar. A gente gosta de falar isso muito para jovem, né? Ah, isso é besteira, isso é falta do que fazer, cabeça vazia, oficina de Satanás, vai arrumar o que fazer que isso passa. Se a gente imaginar que a pessoa está desgostosa da vida em função de uma ociosidade e também de uma falta de fé, o que a gente vai dizer para ela? Você está falando isso porque você não tem Deus no coração, rapaz. Você está sendo uma pessoa que está renegando Deus, que está renegando a paternidade divina. E a saciedade também vai nos levar ao seguinte comportamento. Mas você tem tudo e está querendo se matar? Deve ser por isso, porque é inexplicável. Né? Você tem tudo e não tem nenhum objetivo na vida. E aí percebam, não que isso não aconteça, porque como o suicídio é multifatorial, pode ser que em algum caso, aqui ou ali,
seja causado, o desgosto da vida seja causado por isso. Mas, desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, até os dias atuais, o que a pesquisa científica nessa área de estudo do suicídio nos mostra é totalmente o contrário disso daqui. E quem é que vai nos apresentar essa virada? O Durkheim, que estudou isso numa abordagem sociológica, mas a gente tem também um psiquiatra chamado Edwin Shneidman, que criou, foi o pai de uma área de estudo sobre esse tema chamada de suicidologia. Há, inclusive, cursos de especialização nessa área, esses cursos de especialização lato sensu, em que as pessoas se debruçam nesse tema, em tudo que já foi produzido até hoje, de pesquisas e de conhecimento. E o que a suicidologia nos fala hoje sobre o que causa esse desgosto da vida e o que leva as pessoas a tentarem o autoextermínio? Principalmente transtornos mentais e tentativas anteriores de suicídio. As pessoas de risco de comportamento suicida, de irem ao ato em si, são pessoas que ou sofrem de depressão, de esquizofrenia, de transtorno borderline, ou de dependência química, vício em álcool, vício em drogas. Essas pessoas com esses transtornos, elas são mais vulneráveis à ideação suicida. E aí vejam como é complicado você dizer para uma pessoa que sofre de depressão maior que ela está assim porque ela não tem o que fazer, que ela está assim porque ela não tem Deus no coração, ou porque ela tem tudo e aí não tem um objetivo na vida. A depressão, principalmente, assim como a esquizofrenia, assim como o transtorno, qualquer outro transtorno muito sério, há um substrato orgânico, biológico, e por isso que o tratamento com remédio ajuda muito essas pessoas no processo delas de recuperação, porque há um desequilíbrio. Claro que nós sabemos que tudo vem do espírito, mas nós somos um corpo enquanto estamos encarnados também. Nós não somos só um espírito, nós somos espírito e corpo, os dois juntos, é lá e cá. Então, não só o pensamento do espírito impacta no corpo, como o que acontece no corpo impacta no espírito. Nesse sentido, a depressão maior, principalmente, não adianta a gente virar para a pessoa que não está fazendo o tratamento com remédio e falar para ela assim: levanta dessa cama, olha só, você é saudável, você tem tudo, vamos embora, vamos fazer algo. Gente, a pessoa com depressão profunda, ela não tem força. E quanto mais a gente fica comparando ela com outras pessoas, quanto mais a gente fica dando videozinho motivacional para ela assistir, mais ela vai se sentir mal com aquilo, porque não está dentro da possibilidade dela, muitas vezes, promover uma mudança naquele quadro dela, sem a ajuda do tratamento psiquiátrico, do remédio. Então, a gente vê que o comportamento suicida, hoje o que se sabe, é que há por trás desse desgosto da vida um sofrimento muito grande, que o Schneidman, no neologismo criado por ele deu o nome de psychic. Psíquico e ache de dor. Então, é um intenso sofrimento emocional psicológico, marcado pelos chamados 3 Is. É um sofrimento intolerável, interminável e inescapável. A pessoa se sente sufocada, a pessoa se sente presa dentro daquela situação, sem divisar uma possibilidade de saída. O pensamento de pessoas que estão nesse estado de psychic é um pensamento marcado por depressão, por desesperança, por desamparo e por desespero. Então, vejam que hoje o que a ciência nos traz na compreensão do suicídio vai muito além do que está sendo colocado na questão 943. E se nós formos hoje dar uma divulgação muito grande a essa questão, nós estaremos aumentando esse sofrimento ao invés de diminuí-lo. Porque a pessoa que está nesse sofrimento, nós falarmos isso para ela, argumentarmos dessa maneira, não vai fazer diferença nenhuma para ela. Eu acredito, eu estava até conversando isso com amigos em diversos momentos, que Kardec não imaginasse na época dele que pessoas espíritas poderiam se matar. Pessoas assim,
que estudassem e, de fato, se aprofundassem, frequentassem o movimento, as reuniões. E não acontece? Acontece. A gente tem casos na literatura espírita. Um desses casos mais famosos é aquele que está no livro do Divaldo Pereira Franco, Loucura e Obsessão, se não me engano, que é o caso de Sara, que é filha de pais espíritas, expositores, frequentou evangelização, mocidade, todo o pacote de educação, e ela se mata aos 25 anos em função de um contexto difícil que ela achava que não dava conta de viver aquilo, quer dizer, um sofrimento intolerável, interminável e inescapável. Então, apesar de saber cognitivamente tudo em termos racionais e lógicos, o sofrimento era tanto que ela passou a ver ou a perceber o suicídio como uma saída, como uma forma de sair daquela situação desesperante. E aí vejam, a pessoa muitas vezes ela não quer morrer, na verdade, ela quer se livrar da dor. Isso hoje é consenso. A pessoa não está falando que quer morrer porque ela de fato deseja isso. Ela quer parar de sofrer. E é por isso que não se considera que as pessoas têm liberdade de atentar contra a própria vida, que é uma das perguntas que são feitas em rodas de conversa. Ah, mas poxa, a gente não tem liberdade de fazer o que quer? Se a pessoa quiser se matar e ela é livre, ela é adulta, é responsável, por que não deixar se ela quer? Justamente porque ela está doente, porque a pessoa está presa numa situação, num transtorno, ou às vezes vários transtornos diferentes, porque há comorbidades, a pessoa pode apresentar mais de um transtorno, que dificulta a capacidade dela de raciocínio. Então, nesse sentido, não, a gente não pode dizer que ela é livre, porque muitas vezes ela está optando por aquilo dentro desse processo doloroso. Ela está se sentindo impelida a isso porque ela sofre. E esse pensamento que coloca o suicídio como uma pretensa solução, ele é então marcado por uma ambivalência. O que seria ambivalência? A pessoa quer viver e quer se livrar da dor. Então, ela não quer exatamente morrer. Ela quer viver, mas ela quer ficar sem aquela dor. Então, ela fica nessa questão de não sei se eu faço, não sei se eu faço. Ela não está assim, geralmente decidida e achando que aquilo vai ser o melhor. Muitas pessoas, quando são ajudadas da forma adequada e quando conseguem se apropriar de uma boa forma desse auxílio, desistem, mudam de ideia em relação a essa intenção. É um pensamento marcado também, além de ser marcado pela ambivalência, ele é marcado também pela impulsividade e pela rigidez. A rigidez é só ver duas opções. Por exemplo, nos casos de desilusão amorosa, ou ela volta para mim ou eu me mato. Isso é uma rigidez, a pessoa não consegue ver uma terceira ou quarta opção, ela não consegue divisar nada além daquilo que ela botou na cabeça dela e que ela não abre mão. E a impulsividade é uma característica muito comum, principalmente em jovens. Kardec, ele fala de um suicídio no livro Céu e Inferno, de um jovem apaixonado que se matou impulsivamente, que inclusive ao comunicar ele fala que ele imediatamente se arrependeu, porque depois ele viu que era uma bobagem, que ele acabou com a própria vida por uma besteira, que ele na hora assim não pareceu para ele, mas que claro, depois de ver que não havia morrido, ele se deu conta de que ele tinha se precipitado. E a impulsividade é marca dos jovens, porque o amadurecimento cerebral, o amadurecimento da parte do cérebro responsável pela ponderação, pela reflexão, pela resolução de problemas, que é o córtex pré-frontal, só vai acontecer aos 20 anos. E é por isso que na psicologia do desenvolvimento considera-se a adolescência hoje vai até 20 anos, a partir daí é que começa a idade adulta. Estou falando aqui em termos de desenvolvimento humano, tá, gente? Não em termos legais, que a gente sabe que no Brasil, no Estatuto da Criança e Adolescente, a adolescência termina aos 18 anos, mas não para a psicologia. O Neuri Botega é um psiquiatra brasileiro que tem um clássico sobre essa questão do suicídio, publicado, e várias palestras no YouTube. Tudo que vocês assistirem do Neuri Botega vale a pena, porque ele é um psiquiatra que atua há 30 anos dentro dessa área. Ele dá um exemplo de um jovem
que ele ficou sabendo, ele tratou de um jovem que estava na casa de alguém, e aí ele recebeu no celular dele uma foto que aparecia o melhor amigo dele e a namorada dele se beijando, numa festa que ele não tinha ido. O menino olha a foto e, no mesmo momento que ele olha a foto, ele estava num apartamento de 5º andar, ele corre e se atira pela janela. E Neuri Botega mostra, então, com esse exemplo, o que é impulsividade no jovem. Por isso que, às vezes, quando o jovem sobrevive à tentativa de suicídio, e se alguém pergunta para ele por que ele fez aquilo, o que o jovem responde? Ah, eu não sei. E ninguém acredita, mas ele não sabe mesmo, porque ele agiu por impulso, ele agiu na rapidez, ele agiu correndo para fugir daquela sensação avassaladora que ele teve por um momento. Então, a ambivalência, a impulsividade e a rigidez são marcas da pessoa que começa a fazer ali aquela ideação, considerando o suicídio como uma solução. Bem, o que fazer então? Né? Como trabalhar isso? O que o Espiritismo mostra para a gente, a maneira de nós ajudarmos pessoas que ou sobreviveram a alguma tentativa, ou a gente percebe que a pessoa está em depressão, ou tem qualquer outro quadro em que ela começa a fazer comentários do tipo, seria melhor para todos se eu morresse, eu não quero mais continuar vivendo assim, minha vida não tem sentido, porque a pessoa vai fazendo, né? A gente muitas vezes, pelos comentários, a gente consegue depreender a intenção. Então, qual é a terapêutica espírita, que nós sabemos que é bem efetiva, que funciona, se realizada aí, com tempo hábil para fazer efeito? A desobsessão, porque, claro, todo problema, todo transtorno mental, embora ele não tenha uma causa primária na obsessão, ele é agravado pela obsessão. Então, o trabalho de desobsessão feito ele é muito importante, porque vai dar um desafogo dessa sobrecarga em cima da pessoa. A fluidoterapia em todos os seus níveis, seja água fluidificada, seja o passe, a irradiação, a própria prece, que é um banho de forças, o aconselhamento fraterno, pessoas para conversar, pessoas preparadas, pessoas que têm uma orientação para conversar com essas pessoas, o envolvimento no trabalho voluntário para ajudar a pessoa a encontrar um sentido e a fazer um vínculo com um número maior de pessoas, a sair de casa. Mas, junto com essa terapêutica espírita, muito importante que a gente encaminhe essa pessoa para um tratamento psiquiátrico e para um tratamento psicológico. Normalmente é um tratamento conjugado. O psiquiatra vai medicar para dar uma acalmada na pessoa, para dar uma acalmada nesse turbilhão mental, nessa química cerebral que a pessoa tem, ou de falta de alguma coisa, ou de excesso de outras, e vai fazer com que a pessoa tenha condições de responder ao tratamento psicológico, que vai tratar as questões de base, e tenha condição também de responder a esse trabalho espiritual que a pessoa esteja fazendo. Lembrando aqui que a espiritualidade, em todas as suas formas, seja a espiritualidade religiosa, seja a espiritualidade laica, dentro da espiritualidade religiosa, católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, toda religião traz uma contribuição para a pessoa, menos para os grupos LGBTQIAP+, porque algumas tradições religiosas veem o fenômeno da homossexualidade, da transexualidade, ainda de uma maneira muito ruim. E isso agrava o sofrimento, o psyche das pessoas que estão nessa condição, porque elas ouvem coisas como, na Bíblia diz que você é uma abominação, que você é uma aberração, e isso vai agravar ainda o sofrimento delas. Nesse sentido, nós espíritas estamos até bem, porque a gente, embora muitos não tenham feito uma atualização também nessas questões, que é importante fazer, acompanhar a ciência, muitos não fizeram, mas a gente pelo menos não faz assim, a gente não diz esse tipo de coisa para a pessoa, né? A gente pode discriminar de alguma outra maneira, mais sutil, dependendo da visão que a pessoa tenha, de ter atualizado ou não, mas a gente não chega a esse ponto, claro, né? Ainda bem. Então, há que se levar em conta dentro dessa situação das pessoas todos esses aspectos. E ainda outro, que eu vou trazer um exemplo de Kardec para ilustrar esse outro caso.
Nós temos que refletir, companheiros, sobre a questão social, porque muito desse sofrimento psíquico que as pessoas têm é em função de uma situação social muito difícil que vivem, que é um estresse crônico, diário, de faltar alimento, de faltar assistência à saúde de qualidade, de faltar o básico, o essencial, saneamento básico, moradia, e isso vai ou criando ou agravando transtornos que as pessoas tenham a possibilidade de desenvolver. A gente hoje no Brasil, infelizmente, vem vivendo já há alguns anos um rompimento civilizatório que nessa área, então, da prevenção ao suicídio, isso é patente quando a gente fala de questão social. Por quê? Ora, todos os países que têm políticas públicas de prevenção ao suicídio, a primeira coisa que os países fazem é diminuir o acesso das pessoas aos meios letais. O que quer dizer isso? Dificulta o acesso a armas, dificulta o acesso a venenos, a chumbinho, dificulta o acesso a medicamentos, tudo aquilo que possa consistir numa facilidade do indivíduo, no impulso a acabar com a própria vida, é dificultado. Inclusive arquitetura. Prédios hoje, como a UERJ aí no Rio de Janeiro, não são feitos mais sem muros de contenção, sem se evitar que aquela obra, que aquela construção seja também um palco de suicídios em série, como acontece, por exemplo, em algumas pontes, como acontece, por exemplo, em florestas que ficam com essa fama de serem lugares de suicídio. Então, socialmente, hoje, nós regredimos, porque há alguns anos há um incentivo ao armamento da população, de se comprar arma, e isso para a prevenção de suicídio é a pior coisa que poderia ser feita. Então, nós temos que nos debruçar sobre essa questão social e, como espíritas que somos, nos manifestarmos a respeito. Educarmos as pessoas nesse sentido, mostrando para elas a gravidade disso daí, em termos de consequências ruins para as pessoas. Nesse sentido, Kardec, na Revista Espírita de maio de 1862, ele traz um caso muito interessante, eu não sei se vocês já leram, que ele intitula de O Padeiro Desumano. Vejam só que história interessante. É uma viúva, mãe de 3 filhos, desempregada, que os filhos passando fome, ela sem emprego, tinha acabado todo o dinheiro, todo o alimento, ela vai a uma padaria e implora ao padeiro o crédito de um pão. Eu imagino que deva ser aqueles pães bisnaga, como a gente falava no Rio, né? Aquele pão grandão. E o padeiro se recusa. Aí ela fala assim, não, então meio pão, ou pelo menos um pedaço de pão. E ele, não vou dar, você não vai me pagar, e eu não vou te vender o pão fiado. E aí ele vai para dentro da padaria, ele se recusa, vai para dentro. A mulher, então, se aproveita, achando que não ia ser descoberta, ela se apodera daquele pão, e quando o padeiro vê o que ela tinha feito, denuncia, chama a polícia. A polícia, quando chega na casa dessa viúva, a encontra repartindo pão entre os filhos. Ao ser descoberta, ela então pede alguns instantes para mudar de roupa. Quando ela vai para dentro de casa, ela então tira a própria vida. Essa história está na Revista Espírita de maio de 1862, mas o suicídio aconteceu em janeiro do mesmo ano. Então, vejam aí, poucos meses, né, da morte para a comunicação. Aliás, a revista saiu em maio, mas a evocação foi feita em fevereiro de 1862, um mês depois da morte dela. E ela, então, dá uma comunicação dizendo assim, Deus me perdoou, porque viu minha razão vacilar e o meu desespero horrível. Fui vítima de uma sociedade muito mal regulada. E aí, depois que ela fala algumas outras coisas, eu convido os companheiros a lerem o texto na íntegra, vale a pena. O Lamennais, que é um espírito que comunica também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o seguinte adendo à comunicação dela. Essa infeliz mulher é uma das vítimas de vosso mundo, de vossas leis e de vossa sociedade. Deus julga as almas, mas também julga os tempos e as circunstâncias. Julga as coisas forçadas e o desespero, julga o fundo e não a forma. E ouso afirmá-lo, esta infeliz morreu não por crime, mas por pudor, por medo da vergonha. E aí ele diz no finalzinho da mensagem, que tem outras coisas, estou resumindo aqui por causa do tempo nosso.
essa mulher é bendita e infeliz é esse homem. A mulher é bendita e o homem é infeliz. E maldito, porque recusou o pão aos olhos da justiça, aquele que recusou o pão será punido, porque o Cristo disse, aquele que dá o pão ao seu próximo, a mim o dá. Então, aqui Kardec está mostrando uma situação em que a desigualdade e a injustiça da sociedade levam as pessoas a atos extremos em função da dor e do estresse em que elas se veem envolvidas. Por isso que a gente tem que passar a olhar para essa questão social em todos os aspectos, porque não basta só a gente tentar encontrar essas pessoas para prover aquilo que elas necessitam. A estrutura tem que mudar para atender essas pessoas e aquilo que elas necessitam, porque são todos cidadãos. Uma estrutura de assistência social, uma estrutura de assistência à saúde que contemple, para além da caridade que já vai sendo feita, para além da esmola que a gente porventura dê, mas que liberte a pessoa de depender de uma ajuda voluntária e espontânea e dê a ela aquilo que ela, como cidadã, em situações de fragilidade, tem direito. Então, vejam, esse caso está colocado por Kardec em 1862. Nós estamos nos encaminhando para o finalzinho, e aí chega o momento do "e agora, José?". O que a gente faz com isso tudo? A gente refletiu sobre essa questão do espiritismo, a visão espírita do suicídio, a gente viu dos estudos que evoluíram dentro da suicidologia, mostrando hoje como que esse fenômeno é extremamente complexo, tem muito mais coisa que, claro, não dá para a gente abordar tudo numa palestra só de 40 minutos, que seja, mas a gente viu aqui tanto a visão, a contribuição do espiritismo como fator de proteção, os princípios espíritas que nos ajudam a lidar com as nossas questões e as nossas dores, vimos a questão da obsessão, vimos a questão social, mas e nós? E eu, você? Cada um de nós que está aqui nessa sala e além, outros que vão nos assistir depois. Como que a gente pode ajudar? Então, aqui eu faço um outro convite. A Organização Mundial de Saúde tem manuais destinados a professores, a pais, a conselheiros, ao pessoal da mídia, orientando essas pessoas com relação a vários aspectos sobre suicídio, inclusive os mitos que a gente tem, que circulam na sociedade, que não correspondem à realidade. Então, se vocês colocarem lá, suicídio, manuais, Organização Mundial de Saúde, vocês vão ver vários resultados, eu convido vocês à leitura, que é uma leitura muito simples, assim, até algumas em tópicos. Além, claro, da obra espírita, mas isso todos nós que aqui estamos, pelo menos a gente tem alguma leitura aí para poder transmitir e ajudar as pessoas com esse nosso conhecimento. Porém, cuidado com a reação. A gente nunca deve fazer para a pessoa que nos procura num estado de sofrimento psicológico intenso, nem sermão, nem julgamento. Não adianta a gente falar para a pessoa que é crime, que é um pecado perante a lei de Deus, que ela vai para o vale do suicida. Não é para falar nada disso, tá, gente? Estou só dando um exemplo porque tem gente que fala. Isso para ela é nada, porque dentro do sofrimento que ela está, são palavras vazias. Vai entrar por aqui, sair por aqui. A gente viu que pessoas espíritas que sabem disso racionalmente se matam quando estão nessa condição de dor. Então, o que a gente pode fazer? É a pergunta que não quer calar. Uma coisa a gente pode fazer com todo o nosso coração, com todo o nosso afeto, com todo o nosso interesse. A gente vai virar para a pessoa e vai dizer para ela, fazer para ela uma pergunta. Como eu posso te ajudar? E a sua variante, o que eu posso fazer para te ajudar? Me fala, eu quero te ajudar. Queridos, só de fazer isso, só de fazer essa pergunta sem julgar a pessoa, sem fazer sermão para ela, só de mostrar para ela que você se importa, que você não está querendo julgar, que você não vai nem tentar convencê-la a não fazer, mas que você quer ajudar de alguma forma. Isso já faz com que a pessoa se sinta melhor, que muitas vezes aquele impulso que ia levá-la ao autoextermínio, que ela reconsidere, porque ela vai falar, poxa, essa pessoa está realmente interessada em mim, no meu sofrimento, essa pessoa realmente está querendo fazer algo, o que eu posso dizer para ela? Né? O que eu estou precisando que essa pessoa possa me auxiliar? Então, eu vou repetir, como eu posso te ajudar? Porque nós somos instrumentos da vida a favor da vida.
aquela prece que é atribuída a São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. E a vida faz a gente de instrumento, mas se a gente, como instrumentos da vida, se nós colocarmos o foco do discurso no que é externo à pessoa, nós não vamos conseguir ajudar a pessoa. Então, nós temos que basear o nosso discurso, a nossa fala, naquilo que é interno a ela e na relação que a gente tem com essa pessoa. E, finalmente, uma palavra aqui aos sobreviventes enlutados pelo suicídio. Não sei se alguém aqui, ou quem poderá depois nos assistir, alguém aqui perdeu um afeto pelo suicídio. A suicidologia dá a essas pessoas o nome de sobreviventes. Cada suicídio impacta de 5 a 10 pessoas diretamente. São 5 a 10 pessoas, entre parentes, amigos, colegas de trabalho, que vão passar o resto da vida se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. E a única pessoa que podia dar a resposta foi-se. Então, uma palavra a esses sobreviventes que também devem procurar auxílio espiritual, grupos de ajuda, como que vocês têm aqui no SEASSE, lindamente, psiquiatra, psicólogo, com a terapia. Uma palavra para vocês: nunca deixemos de acreditar na misericórdia divina. Quem perdeu um afeto pelo suicídio jamais deve imaginar essa pessoa num vale sofrendo, e sim abraçada, amparada, auxiliada. Eu passei por uma experiência particular com isso eu fecho aqui a minha exposição. Em 2007, um amigo muito querido nosso em Teresópolis, que evangelizou os meus filhos, participou de mocidade, chegou a fazer palestra, leu Memórias de um Suicida, ele acabou enveredando pelas drogas, começou com álcool, depois ele se envolveu com coisa mais pesada, passava por problemas, por vários estressores muito complicados, e um dia que ele tinha bebido muito, ele acabou pondo fim à própria vida. Esse amigo, a gente tinha uma relação tão próxima que ele me chamava de mãe branca, porque ele era marrom bombom, e ele me via como uma espécie, apesar, gente, da diferença de idade não ser grande, tá? Mas ele me via como mãe, porque a gente tinha uma relação, assim, muito de aconselhamento, de ajuda. E o Jorginho, o processo do Jorginho, ele ficou 4 anos em sofrimento, no plano espiritual, sofrendo, né? A gente rezando por ele, fazendo irradiação. Depois ele conseguiu ser resgatado e hoje se prepara para reencarnar. Então percebam que, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja a gente passar por essa experiência de perder alguém, a misericórdia e o amor de Deus vão estar presentes. Acreditem nisso, acredite. Porque por mais que um dia esteja nublado, por mais que as nuvens estejam carregadas, existe um sol ainda para além dessas nuvens. É isso que a gente sempre deve acreditar. Então, ao pensarmos nesses nossos afetos, ao pensarmos nessa situação, que a gente possa pensar nessas pessoas, abraçando-as com o máximo carinho que a gente puder. E, nesse sentido, a gente vai conseguir não só lidar da forma apropriada com o nosso processo, e também auxiliar os nossos queridos que ainda estejam em sofrimento. Que o Senhor nos abençoe.